entre dois lugares à mesa. De um lado está o pão molhado. De outro está a consolação, o conforto. A flor geralmente representa o conforto. Quem não gosta de receber uma flor, não é? É maravilhoso. Quando você está sofrendo, quando você está, sabe, precisando de uma resposta, quando você está querendo um presente, você recebe uma flor. É uma das coisas mais bonitas que tem, né? Você se sente confortado. Então, e do outro lado está o pão molhado, que simboliza a traição. Então, nós vamos lá em João capítulo 13. Do 21 em diante. Amém? Jesus prediz que Judas há de trair. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, a partir do versículo 21, 13, a partir do versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus, ou seja, no peito de Jesus. Quem era esse? João. Então, segundo os estudiosos, João estava do lado direito. E João estava ali para confortar. João, ele logo inclinou no peito de Jesus e disse: quem, Senhor? Quem irá te trair? Eu estou aqui para confortar seu coração. Eu estou aqui para confortar. E segundo os estudiosos, Judas, ele estava do lado esquerdo da mesa. Então, nós notamos que nessa mesa, Jesus estava entre dois lugares. Então, o título da mensagem dessa noite é Entre dois lugares à mesa. Ali começou-se o seguinte. O 25, e inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Quem irá te trair? Jesus respondeu: é aquele quem eu der o pão molhado. E molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes. E após o pão molhado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze agora. O que você deseja fazer, vai lá e faça agora. Eu estou preparado. Eu estou preparado para a traição. Eu estou preparado para o que der e vier. Vai lá e faz logo. Então, nessa mesa aqui, simboliza esse dia na vida de Jesus. Eu acredito que foi um dos dias piores na vida de Jesus. Por quê? Vejo nesse momento tão difícil da vida de Jesus. Ele estava ali, de um lado ele tinha Judas e do outro ele tinha João. Então, do lado dele, do lado direito dele, ele tinha o conforto. Já o conforto preparado por Deus. E do outro, ele tinha Judas.
ou seja, para quem ele teria que dar o pão molhado. Porque Judas, ele teve todas as oportunidades de confessar para Jesus que ele estava o traindo. Judas, igreja. Jesus sabia, pastora, que Judas era o traidor, sabia o tempo todo. O tempo todo. Muitas das vezes a gente espera uma confissão sincera. E muitas das vezes nós vemos teatro. Nós vemos um tentando derrubar o outro. É um tentando colocar a culpa no outro. É tentando buscar uma justificativa. Ou seja, buscando defender a si mesmo. Porque somos orgulhosos, presunçosos. Não queremos admitir, assumir as nossas culpas. Então, por fim, nós percebemos que nessa mesma mesa que tinha o traidor, Deus preparou o conforto, que era João. João, ele estava ali, preparado para dar o peito a Jesus. Toma aqui, toma aqui. Muitas das vezes, nós pensamos assim, ainda bem que eu estou do lado da consolação, do conforto. Mas talvez apenas seja um disfarce. Talvez você esteja do lado. Às vezes você se passa de amigo. Se passa, mas é traidor. Então nós vimos que Jesus, ele estava vivendo um momento muito, muito triste na vida dele, muito tenso. E nós notamos aqui que Jesus, antes dessa mesa aqui, sabe o que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele simplesmente, ele lavou o pé de todos eles. Sabe? Ele oferece alimento a João e a Judas. Ou seja, sabemos nós que ele ali estava com quem iria trair e ele também estava com quem estava pronto para consolar. Então, ele sabia, mesmo eu fazendo bem, mesmo eu lavando os pés dos meus discípulos, mesmo eu fazendo todo bem, eu servindo eles de comer, eu sei que nessa mesa eu tenho um traidor, mas eu também tenho uma pessoa que irá me consolar. Tem muitos que oferecem um ombro sincero, mas tem muitos que ficam ali. Eu quero ver a queda dela. Ela mexeu comigo. Ela mexeu com os meus. Eu quero assistir a queda dela. A gente vê no mundo espiritual o que ocasiona isso. Então, por fim, ou seja, nós sabemos, ele sabia muito bem que naquela mesa tinha um traidor, mas ele também sabia que tinha alguém que estava aí pronto para consolar. Nós notamos também que mesmo assim, ele tratava todos igualmente, mas ele sabia. Às vezes você pensa assim que o pastor não sabe, que a pastora não sabe, mas está sabendo sim. Está sabendo de tudo. Está sabendo de tudo que está acontecendo. Entendeu? Mas sabe o que Deus colocou no meu coração? É tratar todos iguais. Porque Jesus estava ali nos dando uma lição. Sabe de quê? De cantar na aflição. Ele estava dando uma lição para a gente. Que estava ali, mesmo assim, ele estava ali sabendo que ele tinha que entregar o pão molhado na mão do traidor. Mas ele sabia que tinha alguém que estava pronto, que estava preparado para consolar. Ele sabia que naquela mesa havia traidores, mas ele sabia também que naquela mesa
tinha pessoas de coração bom. Às vezes apenas um. Mas estava ali, pronto para consolar. Então, mas Jesus ele nos ensina o seguinte, mesmo nessa aflição, nessa missão terrível de ter que entregar esse pão molhado na mão do traidor e falar com ele, vai lá meu filho, me entrega na mão dos salteadores, entrega o teu mestre à própria morte. Tem pessoas que estão esperando para entregar a pastora à própria morte. Estão desejando isso. Tem. Desejam mal. Desejam que alguma coisa aconteça de mal. Tem. Com certeza tem. Então nós notamos que Jesus, mesmo nessa aflição, ele cantava na aflição. Ele adorava na aflição. Ele continuava na posição de homem de Deus na aflição. Nós não temos isso. Jesus nos dando uma lição, nos treinando a tratar o João e o Judas da mesma forma, entendendo o lugar que cada um ocupa em nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a traição nos faz ser mais prevenidos. Mas mesmo tratando Judas e João da mesma forma, entendeu? Enfim, sabe por quê? Porque cantar na aflição nos leva a um lugar de maturidade com Deus. Ou seja, porque cantar na aflição nos leva a um lugar de maturidade com Deus. Eu aprendi a lidar com o joio e com o trigo. Eu aprendi a lidar com o João, o trigo, e aprendi a lidar com o joio, Judas. Aí a senhora pergunta assim, e o que a senhora vai fazer com esse pão molhado? Eu posso, eu tenho autoridade para entregar, porque há traidor, sim, em mim. Tenho autoridade para isso. Mas sabe o que eu estou querendo passar para vocês? Que Deus me deu maturidade para conviver com João e com Judas. Deus me deu maturidade para lidar com joio e com trigo. Mas eu sei que pode ter um na mesa que está pronto para me consolar. Eu sei. Eu posso ter um. Jesus tinha um João preocupado com ele. Vem cá, Jesus. Conta para mim. Quem está te traindo? Eu quero olhar nos olhos desse. Pedro ainda falava, dava sinal para ele. E aí, João, eu sei que você é o amado dele. Pergunta para ele quem que é. Porque todos entendiam que Jesus, ele tinha um grau de confiança muito grande com João. Então nós notamos o seguinte, cantar na aflição nos mostra que coisas pequenas não nos abalam. Sabe? Mesmo diante de tanta tristeza, eu continuo, até se possível for, até se preciso for, lavar os seus pés. Porque eu aprendi a conviver com João e com Judas, mesmo comendo na minha mesa, mesmo comendo comigo, sabe? Só que o que você tem que aprender a colocar na sua mesa quem realmente te priorizou, te ajudou. Tira da tua mesa quem não te ajudou em nada. Eu aprendi. Ou seja, aprendendo a adorar mesmo que a atmosfera ao nosso redor seja de traição. Não se guie por atmosfera, construa sua maturidade em Deus. Vamos buscar maturidade. É isso que Deus está falando conosco. Seja maduro. Ei, com fé.
cessa as suas falhas, para de se vitimizar, continuando na posição de Judas. Porque chegou o ponto de Jesus pôr na mesa o pão molhado. Por que ele teve tanto tempo andando do lado dele, mas se passando por discípulo? Chegou um ponto que Jesus precisou entregar o pão molhado na mão dele e falou com ele: vai e faça o que você realmente tem intenção de fazer. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Como líder, eu aprendi o seguinte: a te conscientizar da seguinte forma: quando você honra a sua liderança, você vai ser bem-sucedido na sua vida. Mas quando você deseja o mal da sua liderança, deseja vender, entregar de mão beijada para os inimigos dela, você não vai longe. Judas, ele perdeu a própria salvação dele. Judas, ele não teve paz. Ele se suicidou. Então, por fim, não se guie por atmosfera, construa sua maturidade em Deus. Como, pastor? Adorando-o. Sabe por quê? Porque nossa adoração constrói, nossa adoração edifica. Maturidade é saber que mesmo na mesa, entre os assentos, há quem vai te trair, mas também sabendo que ainda que seja apenas um, há um na mesa que está pronto para te consolar. Eu vivi isso nesses momentos. Eu vivi isso. Às vezes, na sua loucura, você pensa o seguinte: teve um na mesa que te consolou, que se preocupou com você, que foi seu companheiro, seu amigo, que falou assim: eu estou contigo. Deita aqui no meu ombro. Eu quero te proteger. Eu quero orar por você, ainda que todos os inimigos se viram contra ele. Aí você quer moralizar o quê? Então, contudo, diante da mesa, ainda que há um consolador. Talvez na mesa não tenha apenas um Judas. Talvez tenha que se dividir esse pão em quantos? Em quantos que tem que dividir? Por fim, qual é a sua posição nessa mesa? Qual o lugar que você escolheu nessa mesa? Qual o lugar que você escolheu? Estar no lugar de confortar, de abraçar, de colocar no peito, de proteger? Ou no lugar de desejar que alguma coisa aconteça de errado? Que lado você escolheu? O lado do conforto ou o lado da traição? Por fim, Jesus, ele nos ensina a adorar na aflição. Esses dias foram de tanta aflição na minha vida. De tanta aflição. Sabe o quanto dói quando um líder espera ser confortado e só recebe ataques e mais ataques. Às vezes, um momento de tanta aflição, que às vezes, mesmo na minha aflição,
eu consegui abraçar quem foi, de certa forma, magoado. E o que eu recebi na mesma hora? De que lado você está? Deus, Ele está nos confrontando nessa noite. Que lado você escolheu para estar? O lado de João, que está pronto para dar seu ombro? Ou o lado de Judas, que está esperando apenas uma oportunidade para ver a morte do seu líder? Que lado você escolheu para estar? O que você é, na verdade? É uma pessoa que você realmente está vivendo? Ou você é uma pessoa que você está tentando demonstrar que seja, mas que na verdade não é? Nós precisamos fazer uma escolha. No início do culto eu falei assim, você escolhe qual lado da mesa você quer sentar. Para a informação de vocês, esse é o lado direito, de lá onde Jesus está. Esse é o lado esquerdo. E aí? Jesus, ele estava sentado aqui. Exatamente aqui à mesa. E bem do lado dele, do lado direito dele estava João. E do lado esquerdo estava Judas. Qual é o lado da mesa? Qual é o lado que você quer escolher? O lado de João ou o lado de Judas? Qual é o lado? Enfim, às vezes nós estamos de um lado que queremos demonstrar que somos João, mas na verdade somos Judas. Porque numa primeira oportunidade nós traímos, nós magoamos, nós negamos a fé. Nós trocamos o nosso ministério meramente por um prato de lentilha. Meramente. Às vezes nós trocamos apenas por um emocionalismo momentâneo. Mas o Senhor nos pergunta, adorar na aflição você é capaz? Jesus mesmo nessa aflição, que ele sabia que no outro dia ele iria ser entregue à morte por Judas. Ele esperava simplesmente que fosse transparente com ele. Ele queria que Judas fosse leal, transparente. E não ficasse buscando um culpado, se vitimizando, se passando por um amigo, se passando por um companheiro, se passando por um discípulo. E Judas, ele tinha o cargo de maior confiança, que era o de tesouraria. Então, na verdade, muitas das vezes, nós queremos aliados. A primeira coisa que nós fazemos é buscar aliados na mãe, no pai, no irmão. Fica do meu lado. Aí os pais acham o seguinte, eu tenho que ficar do lado da minha família. Não! Você não tem que ficar, não! Se está errado, escolhe o lado da justiça! Não é porque é seu sangue, não! Você tem que ficar do lado da verdade! Do lado do que é puro, do que é santo! Às vezes, gritamos. Minha família é o projeto maior, você está assassinando ainda mais. Porque você não sabe realmente corrigir.
Você não sabe realmente dizer, isso está errado, eu não vou cogitar com você. Eu fico do seu lado se você realmente mostrar para mim que está disposta a mudar. Isso é verdadeiramente estar no caminho de justiça. Então, que lado da mesa você escolhe? O lado de Judas, o lado de João? Qual é o lado da mesa? Eu quero, pastora, escolher o lado de João, que está pronto a confortar minha liderança, dar o meu ombro amigo. Sabe, igreja, nesses últimos tempos que eu vi onde está o ombro, Senhor. Aonde está meu João, Senhor? O Jesus só teve o seu João ali, do seu ladinho, disposto a dar o peito, o colo. Aonde está meu João, Senhor? Cadê meu João? Cadê meu amigo? Eu só vejo Judas, que não respeita a minha dor, que não respeita a situação que eu estou vivendo. Enfim, cantar na aflição, agir na aflição, obedecer na aflição não é fácil. Mas por fim, você está tendo a oportunidade de escolher. Você está tendo a oportunidade de escolher. Sabe? Nesses momentos de aflições, é que eu vi que lado lindo Jesus tinha. Mesmo naquela última noite de vida dele, ele passou lavando os pés dos seus discípulos. Mas lavou de Judas? Lavou. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a conviver com Judas e com João. Então, contudo, pastora, a senhora pode entregar o pão molhado? Posso. Mas eu busquei maturidade de aprender a conviver com João e com Judas. Então, busca maturidade para você aprender a lidar com a traição e ter, ainda que seja só um João na mesa. Entendeu? Eu aprendi. Você escolhe. Você escolhe realmente se autodefinir. O que você tem sido? João, que está pronto para consolar, dar o ombro, preocupar com o bem-estar do outro. Não, eu estou preocupada com o meu, pastora. E eu? Quem vai me preocupar comigo? É semeando que se colhe. E você pode ter certeza que aquilo que você está semeando é o que você vai colher. Aí eu te deixo na escolha, ou do lado de Judas, ou do lado de João, que está pronto para consolar seu líder, que está pronto para dar colo, que está pronto para ali, socorrer. Eu estou do seu lado. Entendeu? Porque contra mim tem muitos. Essa mensagem sempre foi sua.